Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós vamos agora orar. Eu convido você a exercitar esse hábito da oração na sua vida. Irmãos, as coisas estão muito feias, muito ruins, e vão ficar cada dia pior. Cada dia, cada vez, a gente vai enfrentar coisas que nunca enfrentamos. E o nosso contato com Deus, a nossa proximidade para com Deus é para que a gente vá adquirindo habilidades nesta grande correnteza que o mundo está passando e vai passar cada vez mais. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu falei que nós iríamos chorar lágrimas de sangue, né? Algumas pessoas se lembram disso. E que Deus tenha compaixão de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê graça, força, capacidade. Que Deus nos dê visão, discernimento, Senhor, para podermos discernir, diferenciar a verdade da mentira. Porque quanto mais as coisas são dificultadas para o mundo, mais difícil vai ficar a gente entender o que é verdade e o que é mentira, porque a mentira vai prevalecer no mundo. A mentira vai prevalecer no mundo. Então, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia de nós, que as mãos do Senhor estejam nos guiando pelo caminho certo, até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, ou até o dia que a gente vá para junto do Deus e Pai eterno. Sê conosco, Senhor. Fala conosco hoje também, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, e que tudo que for dito aqui seja para engrandecer o Senhor e seja para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém. Vocês sabem, quem acompanha, quem cultua Deus com a gente aqui todos os dias, acompanha, né? Que às vezes a gente mergulha um pouco mais fundo nesse lago de entendimento e conhecimento das coisas de Deus. E hoje nós vamos buscar um pouco da base para tudo isso, né? Você já deve ter observado que as pregações, as proclamações da palavra de Deus que a gente faz aqui é um pouco ou muito diferente. Diferente no sentido que as coisas são apresentadas, né? Porque é exatamente o que está na Bíblia. E hoje a gente vai entender, se é que nós todos já não sabemos, mas se sabemos, vamos rememorar tudo isso, o que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus teve um ministério, um trabalho, um serviço aqui na Terra
de aproximadamente 3 anos. Foi o tempo que Jesus trabalhou na terra. Até os 30 anos, aproximadamente, pouco nós sabemos da vida de Jesus. O que está na Bíblia é, a partir dos 30 anos, mais ou menos até os 33 anos. A gente não pode cravar esse tipo de coisa, mas é por aí mesmo, né? E neste tempo, irmãos e irmãs, de 3 anos, Jesus nos ensinou tudo aquilo que a gente precisava compreender. Jesus nos ensinou o plano da salvação. Ele nos ensinou como viver. E os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos práticos e numa linguagem que o povo da sua época entendia. Jesus ensinou para o povo judeu. Como o povo judeu não deu atenção, os ensinos do nosso Senhor foram abertos para os gentios, que somos nós. Todo mundo que não é judeu é gentil. A luz da Bíblia é isso. Então, Jesus nos ensinou primeiro sobre Deus, sobre o Pai. Porque a gente não pode se esquecer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, muitas vezes, ele fala na Bíblia como homem, não muitas, mas vezes ele fala na Bíblia como homem e muitas vezes ele fala na Bíblia como Deus. Então, a primeira coisa que um cristão precisa saber entender é isso. Quando é Jesus, o homem judeu, falando, e quando era Deus falando com a gente. Então, Jesus nos ensinou como Deus. Mas ele nos ensinou como Deus usando a humanidade dele. E como ele usava a humanidade para ensinar, ele ensinou que o Senhor Deus, o grande Eu Sou, é o nosso Pai Criador do mundo. E isso que ele ensinou, você pode ler em Mateus capítulo 11, versículo 25. Olha o que está escrito aqui. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Você vê que Jesus começa falando como homem, ensina como Deus e termina falando como homem. E este é o entendimento que nós precisamos ter das coisas que estão na Bíblia. Porque Jesus era homem e era Deus. Tudo que Deus fez ensina Jesus. Jesus diz que o Pai, que Deus, é Senhor do céu e da terra. Então é Senhor de tudo. Quando ele fala céu, aqui, ele está falando do que se conhecia na época, do que o homem da época conhecia, né? Olhava para cima, o que é aquilo? É o céu. É claro que acima daquilo existe um grande universo, criado pelo próprio Deus também.
E que Deus fez isso porque só Ele seria capaz de fazer. E Ele fez isso também porque Ele nos ama, para que a gente pudesse hoje admirar tudo isso, querer entender tudo isso, porque isso faz parte da natureza humana. Querer entender, querer compreender. E aqui, Jesus também diz que, nas entrelinhas, ele está dizendo que Deus é o juiz de tudo e de todos, e é aquele que nos guarda, que guarda os seus santos. Ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Jesus nos trata como pequeninos mesmo, de pouco entendimento, nós somos mesmo pessoas de pouco entendimento, mas somos pessoas que buscamos ampliar esse pouco entendimento. Jesus também nos ensinou, meu irmão, minha irmã, sobre o diabo. Tem gente que não gosta de falar do diabo. É claro que a gente não precisa ficar colocando o diabo como coisa corriqueira na nossa vida. Mas nós temos que saber que ele existe. Eu vou usar de um termo que não é muito correto, mas é correto ao mesmo tempo. O diabo é real. O termo é incorreto porque, na realidade, a gente trata de coisas reais, coisas que a gente pode ver, tocar, sentir, cheirar, né? E o diabo não, o diabo é espírito também, assim como Deus. Só que o diabo é um espírito caído, maligno. Mas Jesus ensinou sobre o diabo. E você pode, dentre outras passagens, né? Você pode abrir aí em João 10:10 e você vai ver Jesus ensinando sobre o diabo. Jesus ensina que o diabo é o pai da mentira. É arrogante. E que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando Jesus, João 10:10, pode ler aí, meu irmão, minha irmã. Eu vou ler com vocês. Vamos lá. Cadê aqui? 11:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem muita gente que pega essa frase, até algumas versões bíblicas mudaram. Olha. Porque a Bíblia diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Algumas versões colocam com abundância. Isso é mentira. Se a sua Bíblia está com abundância, ela está contrária a todo o resto da Bíblia. Quando eu falo o resto da Bíblia, eu falo do Novo Testamento, tá? Tenham vida em abundância. É que muito pregador mudou isso aqui. Em nenhum lugar da Bíblia, Jesus está dizendo que a gente vai ter vida com abundância. Podemos ter, claro. Claro que podemos. Mas não é promessa bíblica para a igreja. É promessa bíblica para o judeu. Então o sujeito pega a promessa do judeu e quer trazer para a igreja. Não dá certo. Não encaixa com o restante dos ensinos da Bíblia. Mas Jesus aqui está ensinando sobre a ação demoníaca. O diabo induziu
e ele induz até hoje o homem ao pecado. Existem pessoas que não sabem mais discernir o que é e o que não é pecado. A maioria das pessoas hoje fazem as coisas sem a preocupação, isso é pecado. Tem gente que nem acredita que exista pecado. Eu vou falar uma coisa aqui. Tem coisas que a gente fala, parece que a gente não é isso. Ninguém é perfeitão, santarrão, não é nada disso, gente. Não é nada disso. Eu trago como exemplo, né? Eu não assisto este lixo que é esse tal de Big Brother. Eu não assisto isso. É que a gente abre a internet e só fala disso. Só fala disso. Tem umas notícias de política nacional, internacional, então depois é só esse negócio. Então a gente acaba ficando sabendo de determinadas coisas que ocorrem naquele lugar. O que ocorre ali, de uma maneira geral, é coisas que o homem não deve fazer em público. Ninguém está dizendo que o homem e a mulher casados não fazem sexo. Claro que fazem, é óbvio, mas isso não é uma coisa que se faz em público. O homem e a mulher trocam carinhos, carícias, isso é natural. Isso é bom para o masculino quanto para o feminino. Isso é bom. Mas não precisa ser em público. Coisas da nossa vida são coisas privadas, são coisas que são coisas particulares. Então, tem gente que faz aquilo e não se preocupa se isso degrada a própria pessoa. Isso é degradante. É degradante. E isso é um trabalho infernal. Infernal. O propósito de Satanás, que Jesus nos ensinou, é que Satanás veio para estragar o homem. Deus criou o homem perfeito. Deus não criou o homem para ter dor de barriga, ebola, Covid, sinusite, nada disso. Deus criou o homem perfeito. Quando o homem peca, ele quebra todo o ciclo da perfeição que Deus havia criado nele. E o trabalho do diabo é exatamente, quando eu digo estragar a criação, é quebrar a perfeição. Então a gente precisa tomar cuidado. Olha, entenda bem, ninguém aqui é santarrão, não é nada disso, hein, gente? Espera aí. Existem as coisas que são naturais, normais. Agora, tem coisas que são reservadas. Não é? Você faz as suas necessidades físicas na frente de todo mundo, a não ser que haja um problema ali, não é? Um caso específico. E a pessoa fica super envergonhada quando acontece isso. O sexo é a mesma coisa. A gente pode dar um beijo na mulher, a mulher pode dar um beijo no homem, mas não precisa ser aquela coisa, né, cinematográfica no meio dos outros. Então o diabo vem para quebrar isso, para fazer com que as pessoas esqueçam, né, que existe pecado. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, o diabo é um mentiroso. Infelizmente, a maioria... Olha, para ser sincero para vocês, eu vou ser sincero, eu não conheço um político que não seja mentiroso.
Eu não estou dizendo que não existe. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não conheço. Todos mentem. Quando o sujeito mente, por menorzinha que seja a mentira, ele está a serviço do diabo. Jesus também nos ensinou, além de sobre Deus, sobre o diabo, ele nos ensinou sobre o pecado. Pecado existe. Pecado não é criação do homem. Quer dizer, o homem pecou, né? Mas o pecado existe. Veja aí João, capítulo 8, versículo 7. Quando eu falo algumas coisas, é porque me vem à mente aquilo e eu falo. Porque na realidade eu não sei quem é que está assistindo, ouvindo, eu não sei, né? Então às vezes tem uma pessoa que está dizendo, mas o homem que escreveu a Bíblia, então o homem escreveu aquilo que era conveniente para ele, muito pelo contrário, a Bíblia, ela orienta o homem a ter uma vida saudável. E claro que foi o homem que escreveu a Bíblia, é óbvio. Você já viu algum pernilongo escrever? Então Jesus ensina sobre o pecado, João 8,7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ele está ensinando sobre o pecado, que o pecado leva à morte e que todos nós somos pecadores, mas quem está em Cristo é um pecador remido, perdoado, limpo, salvo. Jesus também ensinou sobre quem ele é. Quem Jesus é? Jesus é uma lenda? Jesus foi um revolucionário, como dizem alguns? Quem é Jesus? Quem ele ensinou que ele era? Que ele é, né? É que às vezes a gente usa o passado aqui, né? Porque ele falou isso, né? Num determinado tempo. Vamos ver quem é Jesus, quem ele ensinou que ele é. João 3,16. Uma passagem conhecidíssima. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem é Jesus? É aquele único que pode dar a vida eterna. E quando ele fala de vida eterna, todos têm vida eterna. Todo ser humano tem vida eterna. Só que uns têm vida eterna no gozo, na alegria, outros têm vida eterna na maldição. Você escolhe. Com Jesus, você vai ter vida eterna no gozo e na alegria. Sem Jesus, na maldição. Não é Jesus que condena, somos nós que fazemos a opção. Jesus também ensinou sobre a salvação, que ele é o que salva. Ele é aquele que vai levar cada um. E outra, hein? Todas as religiões do mundo creem assim. Mas nem todas creem em Jesus, né? Jesus é o Salvador, não há outro Salvador. Eu já falei outro dia, mas vale a pena salientar que a única religião que existe, o seu líder, o seu Deus vivo, é o cristianismo. As outras todas, os deuses morreram e não ressuscitaram. Só Jesus ressuscitou.
Então ele pode falar sobre salvação. Para se salvar, nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados e crer que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. É isso que ele ensina em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ensinamento simples. Quem acredita nele é salvo e tem a vida eterna, no gozo e na alegria. Quem não acredita nele tem a vida eterna, na maldição. A salvação é de graça, não precisa pagar nada, não precisa dar dízimo, não precisa comprar martelinho, caneta, correntinha, nada disso, não precisa de nada. Salvação é de graça. E a salvação une a pessoa a Deus. Se a pessoa não é salva, ela não está unida a Deus. Não adianta achar: mas eu pedi, Deus fez. Se você não é salvo, será que foi Deus que fez? Você não é salvo. Será que não é um engano induzindo você a permanecer desse jeito? Mas Jesus também nos ensinou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Jesus nos ensinou sobre tudo, na verdade, né? Sobre o Espírito Santo, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Porque eu tenho medo de que enquanto eu prego, você leia a Bíblia. Não pode ler a Bíblia ali. Leia os versículos anteriores ao que eu falo e os posteriores também. Eu não vou pedir para você, olha para mim, não é para você olhar para mim. Nós estamos aqui pregando a Bíblia. Então, se enquanto eu estiver pregando, você estiver lendo a Bíblia, que maravilha, que bom. Né? Jesus ensina o que sobre o Espírito Santo? Ele ensina que ele enviaria, porque ele ensina isso em vida, e o Espírito Santo veio depois da morte e ressurreição dele, né? Então ele ensina que ele enviaria o Espírito Santo para nos ensinar e também para nos consolar. Qual que é o consolo do Espírito? Isso aí nós precisamos entender, viu? Porque tem certas palavras na Bíblia que a gente não entende muito o que está querendo dizer. Consolar, a gente acha que consolar é que fica ali paparicando a pessoa, né? Quando a pessoa está meio triste, não é nada disso. Consolar é nos convencer do pecado. Este é o consolo que o Espírito Santo nos dá. E o consolo também que ele nos dá é nos capacitar a entender o que é pecado. Se a pessoa vive a vida, vai levando, faz, um dia faz, um dia não faz, e acha que tudo é normal, que pode tudo, ela não tem o Espírito Santo. É simples assim. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado e nos capacita a viver fugindo do pecado, entendendo, olha, isso é pecado. Por causa disso que eu digo sempre, com o Espírito Santo eu posso não pecar, porque eu posso mesmo assim pecar. Mas se eu peco, eu vou entender imediatamente que eu pequei. Olha, isso que eu fiz não está certo, eu preciso pedir perdão, não devia ter feito. Quem faz isso na gente? É o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. As pessoas acham que receber poder está aqui explicado o que é o poder. O sujeito que tem o Espírito, não adianta querer inventar, não tem invenção. Quem tem o Espírito Santo é testemunha de Jesus. Não é isso que está escrito aqui? Ou eu estou inventando, mudando, acrescentando, subtraindo? Quem tem o Espírito Santo é testemunha de Jesus, porque este é o poder dado a quem tem o Espírito Santo. Testemunhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até agora nós vimos que Jesus nos ensinou sobre o Pai, sobre Deus, sobre o diabo, sobre o pecado. Jesus nos ensinou sobre quem é Ele. E quando Ele ensina sobre quem é Ele já nos ensina também sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, mas Jesus também nos ensinou como viver. Jesus nos deu muitas instruções sobre a nossa vivência diária, regras morais para seguir. Existem regras morais. Existem regras morais. A moral não é um negócio que não existe mais, ninguém dá valor. Não dá valor quem é amoral. Aí não dá valor para a moral mesmo, não dá valor para nada. Mas existem regras morais. Jesus nos ensinou a maneira de lidar com as outras pessoas. E quem assimila esses ensinos, né, vive de maneira melhor e agradável a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 e 24. João 14, 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Lembra que eu falei agora há pouco aí, que Jesus muitas vezes fala, está vendo? Ele começou falando como filho, depois ele fala como o próprio Deus e termina falando como filho, como homem, o Pai que me enviou. Olha aqui a regra de moralidade e da boa vivência entre nós. Então Jesus nos ensina como viver bem. Jesus também nos ensinou sobre o céu e a terra, sobre o céu e o inferno. Abre aí Mateus capítulo 25, versículo 46. Mateus 25, 46. É isso? É 46. Está aqui, ó. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Castigo eterno é uma vida eterna de castigo. E vida eterna dos justos é uma vida eterna no gozo e na alegria. Quem crê em Jesus, quando morre, quando deixa a vida aqui na terra, vai para o gozo e para a alegria com Deus, para sempre. Um lugar que a gente chama de céu, porque é um lugar além da nossa capacidade humana de atingir, então a gente chama de céu, um lugar que não há tristeza,
né? Um lugar só de alegria, felicidade, enquanto que aqueles que morrem sem a salvação, sem a presença de Deus na sua vida, vão para o inferno. O que é o inferno? É um lugar onde não há Deus, onde não há compaixão e misericórdia de Deus. Por isso, o inferno é um lugar só de sofrimento. As pessoas riem quando a gente fala em céu, inferno. Fazer o quê? Eu não posso deixar de falar. Porque Jesus ensinou sobre céu e inferno. Não é um ensinamento meu, é um ensinamento de Jesus. Mateus 24, 46. E Jesus também, para encerrar, nos ensinou sobre o fim dos tempos. Tudo tem fim, os tempos também. Mateus capítulo 13, versículos 28 e 29. Olha, eu estou falando algumas passagens, né? Existem outras que falam deste assunto também, tá? Então não é só que eu estou indicando, existem outras. O fim virá. O fim é inevitável, mas ninguém sabe quando. Tanto o nosso fim pessoal, particular, nosso fim humano, quanto o fim da terra. E Jesus vai voltar. Na volta dele, os mortos ressuscitarão. Os mortos em Cristo irão com ele para o céu. Então os mortos estão dormindo? Não. Quando ele diz irão com ele para o céu, é que o corpo deteriorado, já pó, vai passar a existir novamente. Só que um corpo não de carne e osso. A gente chama de corpo glorificado. E é este corpo que vai para o céu. Porque carne e osso não pode ir para o céu. A Terra, o planeta Terra, do jeito que a gente conhece, vai ser destruído. Haverá profundas mudanças geográficas, enfim, vai ser destruído o mundo do jeito que a gente conhece. Haverá um grande julgamento, o diabo e todos aqueles que não foram para o céu serão então lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre. Para isso acontecer, porque antes do fim haverá sinais para avisar, olha, está chegando, hein? E a gente precisa estar atento a esses sinais. É isso que está em Marcos, capítulo 13, é Marcos 13, versículos 28 e 29. Está em Mateus, é Marcos 13, para encerrar, viu? Só vou ler com vocês aqui. 13, 14, 13, 28 e 29. Aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Enfim. E tudo isso que está acontecendo no mundo nos leva a crer que o fim está mais próximo, muito mais próximo do que estava há 60 anos atrás. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos mais uma vez engrandecer, louvar, glorificar o Senhor, agradecer por tudo isso que o Senhor nos lembrou nesta manhã,
tudo isso que o Senhor rememorou em nós, essas chacoalhadas que o Senhor nos dá, essa chamada de atenção, para que a gente não se esqueça que a nossa fé não é vã. A gente não, as pessoas podem zombar, rir, não acreditar, mas nós cremos, porque o Senhor é conosco. E nós queremos te agradecer por isso nesta manhã. Te agradecer por este dia, te agradecer pela vida e te agradecer porque o fim está cada dia mais próximo. Graças a ti, Senhor. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.